Deus abençoe vocês. Pastor Dionilton, obrigado pelo carinho. Deus abençoe sua família, ministério, em nome de Jesus. Sempre que precisar, vão ter um amigo, um servo aqui, tá bom? Deus abençoe o pastor Coriolano. Deus abençoe o senhor e a sua família. É um homem muito simpático, muito dócil, né? Muito amável. Deus abençoe. César, Deus te abençoe. Sua casa. Euripides, Deus abençoe. Irmã Virgínia, Deus abençoe. São amigos do meu coração. Eu e minha esposa temos um carinho muito grande para com eles. Muito bom estar com vocês. Os que trouxeram a Bíblia, eu quero ler no Antigo Testamento o segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Estava pensando o que lhes pregar, e o Espírito de Deus, ele inclinou meu coração para esse texto, que é tão conhecido dos irmãos, mas vai servir de base para a nossa meditação. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Esses dias eu estava com um pouco de indigestão estomacal, e eu pedi para minha esposa um remédio, e quase sempre quando eu peço, ela me dá um ácido efervescente, Estomacil, Eno, Sorrisal. Eu já espero um copo, uma metade de água, e o remedinho fazendo o trabalho dele. E ela pegou e falou assim: abre a boca. Eu falei: como assim? Vou te dar esse remedinho aqui. E ao invés dela me dar costumeiramente o ácido efervescente no copo, ela só colocou uma gotinha amarga na minha língua, que fez o mesmo efeito que o outro remédio que eu tomava, até mais rápido. Eu considero essa mensagem assim hoje. Ela não é uma mensagem, ela vai ser uma gotinha, ela vai ser uma dose homeopática, mas pode ter certeza que ela vai ter o mesmo efeito profético na sua vida, em nome de Jesus. Vai te fazer bem do mesmo jeito. É uma dosinha, o negocinho era amargo, viu? Não era doce não, mas fez bem. Fez bem, importante que fez bem, né? Eu vou no dentista e não tem jeito, é anestesia, é a broca, não é bom, mas faz bem. E a gente vai no massagista, mas faz bem. A palavra de vez em quando, como espada de dois gumes, ela mas faz bem, tá? Capítulo 4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, ela foi falar a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia muito ao Senhor, mas agora veio um credor e está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, a não ser uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai e pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, peça muitas. Depois entre em tua casa com os seus filhos, feche a porta e derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Gente, eu percebo esse texto como um verdadeiro espelho profético para nós. Esse texto é
para mim, um verdadeiro espelho profético. Apesar dele ser muito antigo, ele se reveste perfeitamente de alguns aspectos muito semelhantes às nossas vidas, aspectos muito semelhantes aos nossos lares, às nossas casas, às nossas famílias e aos nossos relacionamentos. Se eu pudesse dar um título em destaque para este texto apenas, o título que eu daria é esse: A Verdade da Verdade. Se eu pudesse dar um título para esse texto aqui, o título seria esse: A Verdade da Verdade. A verdade, ela é tão poderosa que Jesus a citou nos evangelhos pelo menos 65 vezes. Os 4 evangelhos, Jesus vai citar a palavra verdade 65 vezes. Você vai perceber que houveram alguns momentos no ministério de Jesus que o Espírito Santo nos faz entender que estes momentos estavam sendo mais importantes que outros, não que os outros não fossem importantes, mas quando a gente lê os evangelhos, olhando para a biografia, para o ministério, para a vida, para a história de Jesus, há momentos que saltam aos seus olhos alguns episódios que fica claro que esses são mais relevantes, que esses são mais proeminentes, que esses ganham mais relevância do que outros. Toda vez que você olhar para um episódio onde Jesus esteja inserido nos evangelhos, você vai constatar que a importância desse episódio está escorada, estripada no fato de Jesus dar ênfase à verdade. Quantos entenderam? Digam amém. Amém. Primeiro fato importante: ele vai se auto-revelar aos discípulos e às multidões, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A partir daqui, olha os episódios interessantes e envoltos por contextos muito relevantes. João 8,32, ele diz: conhecereis a verdade, olha a ênfase, e a verdade os libertará. No mesmo contexto, 8,36, se o Filho, ele diz que ele é a verdade, se a verdade, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha a relevância para a verdade. Ele diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram e na oração sacerdotal, momento esplêndido, importantíssimo, em João 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Várias vezes, quando Jesus queria capturar, eclipsar a atenção dos discípulos e das multidões, ele dizia: em verdade, vos digo, ou na verdade, olha a relevância que ele dá à verdade. Ele diz em João 16:13: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará por toda a verdade. No mesmo compasso, no mesmo calibre, Paulo vai doutrinar a igreja. Em 2 Coríntios 13:8, Paulo diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quando você olha para os evangelhos, você vê um Jesus bondoso, compassivo, misericordioso, fraterno, solidário, sensível, amigo com todos, até com pessoas que nós não seríamos. Assim ele foi. Agora, existem momentos
em que Jesus explicitamente vai perder a candura, vai parecer grosso, vai parecer áspero, vai ser mais contundente, vai ser mais confrontativo. E esses momentos não têm relação com o pecador, não terá relação com a prostituta, não terá relação com o ébrio, não terá relação com o publicano. Esses momentos terão relação com os fariseus. Por quê? Porque eles pregavam a verdade sem viver a verdade. Eles viviam uma verdade externa, que não havia harmonia com a verdade interna. Eles oravam sem crer de verdade, cantavam sem adorar de verdade, jejuavam sem querer de fato mortificar a carne de verdade. Eles iam para o templo prestar um culto a Deus que não era de verdade. Eles falavam do templo e diziam que morriam pelo templo, mas não havia verdade no templo. Jesus chamou de covil de salteadores que eles estavam fazendo com o templo. Você vai perceber que todo o embate de Jesus com os religiosos, fariseus, saduceus, escribas, sempre foi por causa da falta da verdade de verdade. E para Jesus, toda vez que a verdade não aparece, ele chama isso de hipocrisia. Pasmem, o maior especialista em usar a verdade sem verdade, usar a verdade sem a falta da verdade, parece, né? Mas é isso mesmo, é o diabo. O diabo tenta Eva com uma verdade sem a verdade. O diabo tenta Jesus com uma hermenêutica capciosa, uma hermenêutica perigosa. Olha como o diabo interpreta o texto, interpreta a Bíblia. O diabo diz: está escrito para Jesus. Mas aquilo que o diabo disse está escrito não foi aquilo que Deus disse. E hoje, no meio gospel, nós estamos vivendo uma hermenêutica perigosíssima. Muita gente dizendo que Deus disse, quando não está escrito, e dizendo que está escrito o que Deus nunca disse. Onde a verdade não é de verdade, reina o quê? Manipulação, conchavo, o espúrio, o ilícito, reina o quê? Corrupção. Perceba que até os tribunais, eles não se contentam apenas com a verdade, eles querem a verdade de verdade. Eles pedem para a pessoa colocar a mão sobre a Bíblia, e só por aí já bastava para ser verdade. Mas eles vão mais, coloca a mão sobre a Bíblia e faz o seguinte juramento: jura dizer a verdade. Podia parar aí, mão sobre a Bíblia, jura dizer a verdade. Não, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Por que os tribunais estão exigindo que a pessoa diga juro dizer a verdade, nada além da verdade? Porque existem meias verdades, existe uma falsa verdade. O Brasil, infelizmente, tem vivido há muito tempo uma verdade onde não existe verdade. Olha para a nossa bandeira nacional e dentro do globo existe uma frase: teoricamente ela é verdadeira. Teoricamente, no discurso, na letra, ordem e progresso. Na prática, não existe ordem e nem progresso. É desordem e retrocesso. O exército está nas ruas do Rio de Janeiro, e não é uma intervenção militar. Chamam de intervenção federal. Por que não é intervenção militar? Porque eles de verdade não podem atuar dentro da verdade. Não entendi. Eles foram preparados para um campo, para uma área específica. E o urbano, o trânsito, não é a área para onde eles foram treinados. Então eles estão ali para proteger
mas eles não podem prender, não podem atirar, então eles podem apenas prefigurar. É uma verdade sem verdade. Supremo, guardiães ou guardiões da nossa Constituição. O que é a nossa Constituição? São diretrizes, parâmetros, direitos e deveres que estabelecem a nossa verdade. Mas a gente tem percebido ultimamente que os guardiões da Constituição, que celebra a verdade, estão legislando uma verdade que não é de verdade. Você olha para os citados, envolvidos, acusados, indiciados e até condenados na Lava Jato. Condenados pelo quê? Ou através do quê? Através de um calhamaço de provas. Está ali sigilo fiscal, está ali grande telefônico, está a filmagem, está a fotografia, está o recibo, tem a delação, tem a testemunha, tem o ônus da prova, está tudo ali. E quando você vai perguntar para essas pessoas cujas provas evidenciam que eles de fato são culpados, eles dizem: não é verdade. Pasmem. Querendo você acreditar ou não, toda a humanidade passará pelo juízo final. A igreja é lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Amém. Ela estará no trono de Jesus, acompanhando todo esse julgamento. A igreja não será julgada, a igreja vai participar do julgamento. Diz hoje a Bíblia que Jesus está à destra de Deus, Ele está ao lado direito de Deus no seu trono. Jesus está junto com Deus no seu trono. Mas Apocalipse 4:5 diz que quando a igreja for arrebatada, a igreja estará no trono de Jesus. Então Jesus agora não está ocupando o seu trono, Ele está ocupando o trono do Pai. O trono de Jesus está vazio para receber a igreja ficará do lado dele. Diante do juízo final, não me perguntem como, porque há muita areia para minha caçambinha, mas a forma como eu conjecturo, sem alterar texto nem contexto, sem mexer na estrutura da palavra, eu creio que de alguma forma um slide, um telão, um filme da vida de cada um será passado, dos que serão condenados. E Deus vai se utilizar desse julgamento para dar uma satisfação que não precisava, para dar uma satisfação do porquê Ele está condenando as pessoas ao lado de fogo. E para isso Ele vai mostrar a vida das pessoas. Pasmem. As pessoas irão enxergar seus erros, falhas, tortuosidades, fraquezas, seus pecados, iniquidades, transgressões, desobediências, avaria, tudo, vai contemplar. E mesmo assim, diante de Deus, vai dizer para ele: você está faltando com a verdade. Quando a gente ajuda, serve a Deus em gabinetes pastorais, já tive momentos do cônjuge me dizer assim: pastor, eu fiz isso e preciso de restauração, mas por favor, ele não pode saber da verdade. Ou ele diz: pastor, ela não pode saber da verdade. Teve ocasiões em que o marido diz para mim assim: pastor, eu quero contar a verdade, eu fui preparar o terreno e ela disse: pastor, eu não estou preparada para ouvir a verdade. Esse texto aqui, ele está recheado de verdades. Essas verdades são explícitas. Quais verdades que eu vou elencar? Primeira verdade: existe uma mulher casada. Segunda verdade: essa mulher com seu marido tem filhos. Terceira verdade: esse marido morre. Quarta verdade: ela fica viúva. Quinta verdade: há uma dívida. A Bíblia não diz se o marido em vida contraiu uma dívida ou se porque ele morreu e ela não conseguiu prover o sustento necessário para a casa, contraiu uma dívida. Não diz, mas tem uma dívida. Sexta verdade: o credor vai levar os 2 filhos porque a dívida não foi paga. Sétima verdade: ela recorre ao homem de Deus. Oitava verdade: o milagre que acontece na casa dela. Tudo isso aqui é verdade. Agora o Espírito Santo me fez perceber uma coisa aqui, preste atenção.
Quando ela vai até Eliseu desesperada, Eliseu pergunta para ela mais ou menos o seguinte: me diga a verdade de verdade, me conte a verdade verdadeira, o que é que você tem em casa? Perceba que ela vai responder no mesmo calibre. A verdade, em casa eu não tenho nada, mas para falar bem a verdade, tem uma botija de azeite. O que Eliseu está querendo dela aqui não é se ela tem azeite, não tem azeite, se tem muito, tem pouco. A única coisa que Eliseu quer dela é a verdade de verdade. Por quê? Porque para Eliseu é impossível estarmos em rota de colisão com o milagre de Deus se isso não for precedido pela verdade. Não entendi, pastor, vou melhorar para você. Se não tem verdade, não tem milagre. Se o que existe é camuflagem, se o que existe é máscara, se o que existe é maquiagem, se o que existe é esconder, não tem milagre. Perceba que Deus só vai operar a redenção para Adão e Eva depois que pede para Adão e Eva sair de onde estão escondidos e parar de colocar uma folha de figueira na frente. A folha de figueira aqui no hebraico é a mesma raiz etimológica para cosmos, vem da palavra cosméticos. Eles, quando pecam, começam a se camuflar, começam a maquiar, começam a tentar esconder a verdade. Se não há verdade, não tem redenção. Se não existe verdade, não existe milagre. Me mostre um milagre na Bíblia e eu te mostro a verdade precedendo o milagre. O milagre só aconteceu porque houve verdade. Onde não há verdade, não há milagre. Jacó é mentiroso, é enganador, é estelionatário, é usurpador, roubou a bênção do irmão, ajudou com a mãe a enganar o pai e queria a bênção e queria o milagre, e o anjo do Senhor disse: não! Primeiro eu tenho que mudar teu caráter para depois abençoar você. Bartimeu, o que é que você quer? Ele podia dizer: eu quero uma capa nova, eu quero dinheiro, que é o que eu peço esmola, eu quero é sair desse lugar e ir para um outro lugar melhor. Bartimeu vai dizer a verdade, na verdade eu quero ver, porque eu sou cego. Milagre. O Ivado de Betesda, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Era só ele dizer: eu quero que o senhor me coloque no tanque, porque há 38 anos eu estou esperando a água ser agitada, não vai me colocar ninguém. Ele vai dizer a verdade. Ele não fala assim. Ele diz: não tem ninguém que me coloque aqui quando a água é agitada. Verdade, milagre. Qualquer outro. Elias com a viúva faz isso. Eu tenho para fazer isso, mas depois a gente morre. Verdade, isso é milagre. Se nós não tivermos coragem de admitir a verdade que estamos vivendo, Deus não tem compromisso nenhum de restaurar, de responder, de renovar, de restituir, de criar um milagre. Ele não tem compromisso nenhum, ele só tem compromisso com a verdade. O trono dele tem duas bases: justiça e verdade. Então escute, por favor. A grande verdade, gente, é que a verdade sempre vai trazer consigo verdades escondidas ou às vezes ignoradas. Todas as vezes que a verdade de verdade aparece, ela traz o que está escondido à tona. Ela revela o profundo, ela revela o oculto. Essa verdade da verdade, na superfície, ela traz o que está aprofundado. Então essas verdades que acabamos de citar aqui, percebidas no texto, são verdades superficiais. Mas a verdade da verdade é que outras verdades vão aparecer. E essas verdades que eu vou falar agora, que estão escondidas, elas não podem mais ser ignoradas e despercebidas por nós. Ficarem despercebidas por nós. Elas precisam ser admitidas para que o milagre de Deus chegue na nossa vida.
Primeira verdade escondida nesse texto, que a verdade da verdade traz. Primeira verdade escondida é que a vida humana é feita de contradições. Diga por favor para alguém perto de você: a vida humana é feita de contradições. Essa é uma verdade que está escondida e pouca gente prega. Como assim, pastor? Eu não entendo. Vou dizer para você: a vida humana, ela acontece, a vida a dois, a vida nos relacionamentos, enfim, ela acontece no meio de sol e chuva, dia e noite, inverno e verão, perda e ganho, derrota e vitória, fracasso e sucesso, noite e dia. A vida humana acontece nesse meio aqui. Ela é contraditória, ela é alternante. A vida humana é pendular, ela é cíclica. É por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, vencendo choro e noite, alegria e manhã. É feito de contradições. Independente do líder religioso que venha oficializar seu casamento, ou oficializou, seja um pastor ou padre, enfim, perceba que ele vai dizer para você explicitamente isso. Você promete, você jura amá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ele já está revelando para você o que é a vida. Ela é contraditória. Essa mulher poderia estar vivendo um momento bom, mas agora está vivendo um momento ruim. Ela tinha o seu marido em vida, agora ela perdeu o marido. Poderiam as coisas estar bem, mas agora ela está numa tremenda dívida. Podia ser que ela tivesse fartura, mas agora está em escassez. A vida humana é contraditória e ninguém escapa dessa verdade, nem Jesus. No momento, Jesus está dentro das águas gélidas do Jordão, sendo apontado como Cordeiro de Deus, e o Pai elogiando que Ele é o Filho amado, em quem o compraz. Mas imediatamente o Espírito o leva para o deserto. Ele sai da água para o deserto, ele deixa de ser elogiado por Deus para ser tentado pelo diabo. É contradição. O mesmo Pedro que diz: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, logo depois diz que não vai deixar morrer. O mesmo Paulo que diz: tudo posso naquele que me fortalece, é o mesmo Paulo que diz: miserável homem que sou. O mesmo João Batista que diz: eis aí o Cordeiro de Deus, é o mesmo João que pede para os discípulos perguntar: é ele mesmo ou devemos esperar outro? A vida é feita de contradições. Não tem como eu viver só por cima, e não tem como você viver só por baixo. Por isso que a gente precisa da graça de Deus para ter jogo de cintura, para ter flexibilidade, porque a gangorra vai se mexer e você vai ter que saber lidar com os polos, com situações extremas. Como é que eu vivo no vale, pastor? A gente deve viver no vale como se nós estivéssemos no monte. E como é que eu devo viver no monte? Eu devo viver no monte como se eu estivesse no vale. Quando eu sei viver no vale, como se eu estivesse no monte, eu sei viver no monte como se eu estivesse, eu consigo encontrar o equilíbrio da vida. Quem entendeu, diga amém. Amém. Há uma outra verdade aqui nesse texto, que está escondida. E a verdade é essa. Ela diz: meu marido, teu servo, que temia muito ao Senhor. Ela só precisava dizer: meu marido temia ao Senhor. Mas ela quer dizer para ele que ele temia muito, que ele era íntegro, que ele era reto, que ele era temente, que ele se desviava do mal. Mas isso não isentou ele e ela de passarem por uma situação complicada. E hoje o evangelho que está sendo pregado aí é o evangelho que não prega mais. Essa é a verdade. Querem colocar a gente dentro de uma redoma que a pensar: depois de aceitarmos Cristo, agora é mil maravilhas, é sobre água fresca. Não é. Por mais que você tema a Deus, por mais que você obedeça a Deus, é possível que a gente passe por situações bem embaraçosas, complicadas. Me mostre uma família perfeita na Bíblia. Uma só. Samuel é um homem de Deus. Olha o que aconteceu na casa de Jó, e de Abraão, e de Isaac, e de Jacó, e de José, e de Jesus. Diga para alguém perto de você: não existe família perfeita.